Olá, vamos tratar de Der Steppenwolf, O Lobo da Estepe, romance publicado em 1927, escrito pelo autor alemão Hermann Hesse, que já era muito famoso naquela época, e vamos fazer em 4 breves partes. Uma primeira parte, uma ambientação ao redor do livro, né? Outra muito breve também sobre o autor, outros elementos narrativos do próprio livro e, por fim, algumas características principais do personagem principal desse romance. Esse livro é escrito em 27, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, onde o Hermann Hesse procurou servir como militar, mas foi recusado pelas Forças Armadas e acabou prestando serviços sanitários durante a guerra. Quando essa guerra se acaba, ele cada vez mais vem se tornando, ou vai se tornando, um personagem crítico de um ambiente onde a burguesia alemã instigava, a partir de um sentimento patriótico, a sociedade a entrar em conflitos, né? E, portanto, com um perigo eminente de voltar a uma guerra, como de fato acabou acontecendo em 1939. Hermann Hesse, então, por ser crítico desse ambiente que era tido como patriótico, desse espírito de guerra, né, desse chauvinismo alemão, desse supernacionalismo alemão, ele é criticado tanto por esquerda, mas principalmente pela direita, e cada vez mais é tido como um sujeito não nacional, né? E, portanto, ele encaminha-se para a Suíça, na parte da Suíça que fala alemão, que faz parte da região chamada Alemanha, né? Que deu origem ao nome que nós, em língua latina, chamamos de Alemanha, o país, a nação Alemanha. E lá ele escreve e fica lá praticamente refugiado, dadas essas críticas que existiam. O Hermann Hesse diz que não pretende, né, ser colocado como um autor estilisticamente moderno, né? Ele é tido como um autor modernista, mas pelo que ele escreve, mas não por pretensões próprias, né? Ele diz que não pretende fazer malabarismos estéticos, né, para ser encaixado, né, ou para experimentar uma estética literária para ser classificado como modernista. Isso acaba sendo as consequências da natureza dele mesmo. E ele escreve livros, não só esse, mas alguns outros, até como forma terapêutica. E até por isso mesmo, né, ele é visto em alguns casos, ou no linguajar de hoje, se reportando, usando a expressão de hoje para se reportar algo da primeira metade do século XX, né, uma espécie de livro de autoajuda. Embora seja uma autoajuda, né, que seria muito sombria para o patamar, né, do que a gente entende hoje em dia como livro de autoajuda. Então é como se o romance pudesse curar o próprio autor, e ao fazer esse serviço de curar o próprio autor, ele presta um serviço, né, para quem o lê e de ajudar a se identificar, etc. Como era num período onde a psicanálise também estava surgindo, né, houve muitas leituras psicanalíticas do próprio autor, e a gente pode ainda ler esse livro hoje, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista psicanalítico, quanto também ter uma leitura antropológica ou política deste livro, né? Então, o Hermann Hesse, nesse livro, descreve uma narrativa de um personagem chamado Harry Heller, que é um personagem que a gente vai perceber que tem 2 letras iniciais parecidas com o próprio autor, né? O autor é Hermann Hesse, 2 Hs, H de Hermann, H de Hesse, e o personagem principal do Lobo da Estepe é o Harry Heller, né? Não Harry Heller, né? Porque não é inglês, é alemão. Então, ao mesmo tempo, um grande alter ego desse autor é uma personagem chamada Hermínia, também com H. E existe ainda um outro personagem nesse livro que também se chama Hermann, como autor do livro, né? Então são pessoas que têm personagens, dos 5 personagens principais, 3, né? Os 3 principais levam a letra H, o que dá a entender
que na verdade, né, são facetas, ou possíveis projeções da vida do próprio autor, né? E o que é que conta esse livro? Ele conta a história de um homem que decide se matar aos 50 anos de idade. Quando ele fizer 50 anos de idade, ele vai se matar. Então, esse livro vai começando narrando os motivos, né, que fazem com que ele tome essa decisão, mas a caracterização do personagem ele é dada primeiro de fora para um outro personagem, um parente da mulher da pensão que hospeda esse personagem principal, o Harry Haller. Então, o que é que acontece nessas circunstâncias? Ele é descrito como um homem que tem um aspecto estranho, né? Como fosse um corpo estranho naquele ambiente da pensão e do próprio ambiente urbano onde ele se insere. Há uma rejeição por parte do primeiro narrador. Depois, num segundo momento, o próprio Hermann Hesse começa a ele mesmo, o Harry Haller, começa, o que é o personagem principal, ele mesmo a fazer a narrativa, né? E aí, então, ele descreve uma dualidade que existe dentro dele, né? Um sujeito acadêmico que trabalha com o lado cognitivo, respeita regras, né? E do outro lado, um lado sombrio, que ele vai denominar de O Lobo da Steppe, que dá nome ao livro, que é ligado por instinto, que age por instinto e com bastante destaque para os instintos ligados às diversas formas dos instintos ligados ao prazer. Então, o livro começa a construir um personagem que caminha por uma dualidade, né, entre a convenção, a cognição, né, e de um lado por um lado, e do outro lado, os instintos, né, o se deixar levar pelo prazer, ou pelos seus impulsos, né, ou pela sua pulsação. É como se houvesse um Eros e um Thanatos, né, dentro de uma mesma pessoa em conflito. Então, isso vai ganhando corpo e é exatamente esse conflito que justifica a decisão dele de, no 50º ano de vida, acabar se suicidando. Então, a partir de um momento, né, eu não vou dizer o desfecho da coisa, mas a partir de um momento começa a ter uma narrativa de uma navalha e a pergunta é, ele vai usar aquela navalha para que ele disse que vai usar mesmo ou não? Antes que chegue esse momento, que a gente não sabe, né, qual é o desfecho que terá, ele acaba tendo interlocução com outros personagens de outros ambientes. Um deles é o de Hermínia, uma pessoa do qual ele decide aceitar ordens ou encaminhamentos, né? E ela, por sua vez, aceita guiá-lo, coisa que ele estava querendo, tinha conflito em aceitação de ordem, de comandos, né, que viessem de fora desse Estado, que são representativos desse Estado burguês do qual ele rejeitava, né? Mas ele decide aceitar, e uma das coisas que ele vai aceitar, que ela faça, é aprender a dançar o foxtrot, que era o funk da época lá na Alemanha, uma música que ele, um sujeito mais conservador, né, acaba rejeitando, né, porque as pessoas dançam daquele jeito, sem eira nem beira, sem nexo, né, no entanto, no contato com Hermínia, ele acaba aceitando a condução dela, que é uma aceitação de sociabilidade, e em ambientes de dança, onde se dança, né? Nas boates lá da Alemanha antiga, aceitar um trâmite de uma sociabilidade que parte dele rejeita, né? Que em parte essa similaridade também do personagem com o autor do livro, né? E nesse trâmite, nesse transcorrer dessa sociabilidade, ele vai vivendo experiências das mais diferentes naturezas, desde as dançantes até as comunicativas, né, chegando até as sexuais das mais diferentes naturezas.
envolvendo não só duas pessoas ou mais pessoas, e ele chega num lugar que chama-se o teatro mágico, né? Que é um momento importante, que é exatamente esse ambiente que dá nome ao grupo aqui no Brasil chamado Teatro Mágico, né? Como o nome do livro também deu origem a uma banda de rock chamada Steppenwolf, né? Baseada exatamente no livro do Hermann Hesse. Então, há esse conflito. Só que quando a gente acompanha, e né, se a gente abriu a perspectiva e olhou que, na verdade, tem os Hs ali que estão flutuando, né, e depois nós olhamos uma dualidade inicial do personagem, mas ela vai se fragmentando, a gente vai entendendo uma humanidade do personagem principal como uma humanidade multidimensional ou multifacetada, ou seja, nós estamos muito para além, né, desse dualismo entre corpo e espírito aqui não no sentido religioso, mas no espírito de Geist, né, ou seja, de uma cognição que pensa no seu destino e que tem esperanças, né? Então, uma dualidade que é muito mais ampla, quer dizer, uma dimensão que é muito mais ampla do que essa dualidade inicial que é apresentada, ela vai surgindo, né? E a própria discussão do ser humano, ela vai se dando enquanto a gente acompanha essa discussão. É um livro, muito curiosamente, sobre um homem de 50 anos de idade, mas que desde aquela época e até hoje é lido muito mais por jovens do que propriamente por pessoas de meia idade. Pessoas de 15 a 25 anos de idade. Porque em seus momentos de conflito, né, foram achar exatamente um abrigo, né, um acolhimento, né, nas ações de um personagem que é um homem de 50 anos de idade. Um homem de 50 anos de idade em 1927 cavalaria ser um homem de 70 anos de idade hoje, né? Dada a longevidade da época, proporcionalmente à longevidade que nós temos hoje em dia. Então é muito curioso esse fato. Houve críticas bastante à direita, críticas também à esquerda, diversas compreensões, né? Algumas pessoas alertam, né? Porque esse livro parece que ao longo da história, como discute a questão da morte e do suicídio, ele às vezes desperta alguns gatilhos em algumas pessoas. Se a pessoa está deprimida ou tem tendências suicidas, isso pode ser despertado. Então, aí um cuidado para, eventualmente, algumas pessoas lerem esse livro. O autor escreve o livro, né, para fazer uma terapia. Ao mesmo tempo, pelo que relatam principalmente os leitores mais jovens, também serve como uma terapia para o leitor. E aí então fica a pergunta, né? Qual é o desfecho? O desfecho é que ele se cura dessa vontade de matar, e por que ele quer fazer? Porque na verdade ele já se sente num deserto, abandonado num deserto, onde ele está no nada, né? E se eu já estou no nada e passar para o nada, praticamente não é uma mudança de vida, né? Mas a mulher que ele aceita conduzir a vida, ela pede a ele que ela o conduzirá, ensinará a dançar, levar na sociedade, certo? Com uma condição de que ele, no final, a mate, né? Então, a gente vai se perguntar, a Hermínia vai morrer, não vai morrer, ela vai morrer e ele vai matar, ela não vai morrer, né? Ele vai usar aquela navalha para dar o desfecho que ele declara no início do livro, não vai usar. São questões que eu não vou passar, que é o limite do spoiler, deixo para vocês, leitores, olharem, mas é um livro muito rico, é considerado um livro depois de referência para aquela geração beat, né? E depois da geração beat para o movimento hippie, porque lá, enquanto nós temos uma descrição de um alcoólatra, nós também temos um sujeito que experimenta drogas, né? E tem uma vida, o lado sombrio dele é libertino, mais livre, tido como libertino para a sociedade, né? E mais livre. E são elementos que estão presentes tanto no movimento beat quanto no movimento
hippie, né? Portanto, amplia ainda o número de leituras que se tem sobre esse autor. Não é um romance fácil de ler, tem livros que são muito mais populares, né? Se alguém está interessado na obra do Hermann Hesse, é bom que não comece por esse livro, né? Tem lá o Siddhartha, né? Que é o nome que da pessoa que vai se tornar o Buda depois, né? Ele escreve sobre isso. Tem o Demian, são livros que tiveram tanto no público uma acolhida maior e tem uma leitura mais fácil. Se você está interessado na obra do Hermann Hesse, eu aconselharia que não leiam como primeira obra esse livro, leiam outras, né? Um desses dois, por exemplo, né? Mas não é necessariamente um livro gostoso de ler, mas ele remete a questões bastante profundas e com aspectos de narrativa inéditos, né, à época, ainda originais, e que são base para uma série de filmes hoje, inclusive a própria filmografia americana, que desde os anos 90 vem se perguntando o que é realidade, o que é imaginação, e isso também está presente no livro, né? Por exemplo, uma pergunta é: o teatro mágico ele é real ou ele não é real, né? Existe um momento lá onde ele abre portas diferentes, começa a entrar em salas diferentes, em cada porta que ele abre ele está em mundos diferentes e vive experiências diferentes. E esse é um momento síntese, ao mesmo tempo literariamente rico, narrativamente do ponto de vista da história muito interessante, né? Mas também é um momento que a gente pode refletir sobre o ser humano. E eu acho que é isso, né? Esse livro é um convite a uma reflexão sobre nós, seres humanos, o que é que nós somos, né? Até que ponto nós somos seres retrancados, que tem um lobo, né, querendo rugir, sair, viver, e nós trancamos isso em nome da civilização, ou nós somos um, nós somos outro, nós somos um trancado, somos outro, somos vários, somos tudo isso junto. Pergunta que a gente enriquece com a leitura desse livro e você vai encontrar suas respostas, suas leituras e quem sabe dar um retorno aqui do que achou dessa sua experiência. Nós ficamos por aqui neste momento, até uma outra ocasião, um abraço, nos vemos por aí.